Primeiro de tudo, se alguém te mandou esse vídeo, essa pessoa gosta muito de você e está preocupada com você. Tá certo? Agora vamos lá. Hoje nós faremos aqui uma mini aula sobre holding familiar. Mais curiosidades, um conteúdo pouquíssimo técnico. Então, vai girar realmente em torno mais de curiosidades, algumas implicações práticas e temas mais objetivos, realmente mais práticos. Certo? Então, se atenham a essas informações. Primeiro de tudo, acho que é uma holding familiar. Uma holding familiar, hoje, ela é um sistema jurídico voltado a planejamento sucessório, uma otimização do planejamento sucessório, em especial com alguns benefícios. Porém, o que é uma holding na sua forma pura, na sua forma natural? Holding é um objeto social, certo? Ou seja, existe até um KNAI de holding. Bom, holding ela é uma empresa que foi criada originalmente para ser uma espécie de gestora de outras empresas. Por exemplo, o grupo Pão de Açúcar, ele tem uma holding que cuida de todos os negócios do Pão de Açúcar. Itaú, existe a holding Itaú, que cuida de todas as operações do Itaú. Portanto, ela é uma empresa gestora, como se fosse uma empresa cérebro. Certo? Então, isso seria uma holding puramente. Hoje, ela é um tipo de empresa que migrou do sistema sucessório. Descobriu-se dentro do sistema de holding que existia uma vantagem sucessória enorme. Então, hoje, assim como ser utilizada, sendo chamada de holding familiar, holding patrimonial, holding rural, é tudo a mesma coisa. Faz tudo parte do mesmo sistema de holdings dentro de um planejamento sucessório. Mas vamos lá. Algumas implicações e vantagens práticas realmente da holding. Primeiro delas, e acredito que a maior delas, facilitação do sistema sucessório, facilitação na sucessão patrimonial. Isso porque a holding ela evita 100% do inventário. Pouquíssimos sistemas hoje em dia evitam 100% do inventário. Muitos pensam no testamento, por exemplo, mas isso é uma ideia completamente equivocada. O testamento ele não evita o inventário, ele inicia o processo de inventário. Então daí você tira. E muitas vezes é mais problemático do que o inventário que surge naturalmente, levando em consideração que o testamento tem centenas de requisitos, os quais têm que ser atendidos, para que não gere nenhuma nulidade, nenhuma abusividade para algum herdeiro, ou que torne alguém realmente muito satisfeito e possa discutir isso judicialmente. Por isso a holding também se torna muito efetiva, ela evita muitos litígios. Então, sucessão patrimonial facilitada, evitando 100% do inventário. E isso acontece por quê? Porque o seu patrimônio ele já não está mais no seu nome, ou seja, não há mais o que partilhar. Não há patrimônio dentro da sua pessoa física que esteja sujeito a um inventário. Todo o patrimônio já foi transferido para os herdeiros em vida. Por isso, não é mais necessário o inventário, levando em consideração que você não tem mais patrimônio formalmente. E como isso acontece? Dentro do sistema de holding, você vai transferir todo o seu patrimônio para dentro da empresa. Ao final de toda essa integralização do seu patrimônio, você vai doar esta sua empresa aos seus herdeiros, com uma série de cláusulas protetivas, para que você tenha 100% da administração daquele patrimônio e os seus herdeiros estejam ali, como uma espécie de barreira, onde no momento do falecimento, aquela barreira desaparece e eles têm o controle daquele patrimônio. Mas em vida, eles não podem fazer absolutamente nada. É o que nós chamamos de nu proprietário. Ou seja, estão despidos de qualquer tipo de poder, por isso chamados nu proprietários. Você, como dono real do patrimônio, é que vai ter todo o poder de forma absoluta, não vai poder ser destituído desses poderes de forma alguma. E, novamente, existem cláusulas contratuais que são postas dentro tanto do contrato social, quanto do acordo de sócios, quanto do instrumento de doação, que fazem com que toda essa proteção seja efetiva e o dono realmente do patrimônio tenha 100% do controle para comprar, vender, fazer o que quiser. Levando em consideração que você vai ser o administrador dessa empresa, por mais que os sócios proprietários não sejam mais você, sejam seus herdeiros. Então daí vem a facilitação e a proteção em relação também aos herdeiros. Segundo, proteção patrimonial. Se você não tem mais nada no seu patrimônio pessoa física, não há o que executarem dentro da sua pessoa física. Ou seja, eventuais dívidas que você criou após a constituição da holding não chegariam ao patrimônio da pessoa jurídica, portanto, que não haja fraude contra credores, fraude à execução ou mesmo confusão patrimonial. Confusão patrimonial, você misturar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica, ou seja, mantenha totalmente segregado isso desde o início.
Fraude contra credores. Quando você foi montar essa holding, você eventualmente já estaria insolvente, já teria processos de execução correndo contra você. Então, se esse é o seu caso, a holding não é viável. Teria que ser primeiro resolvido esses problemas para depois constituir realmente uma holding de forma válida, de forma que essa proteção fosse realmente efetiva. Terceira, economia tributária. Você consegue fazer uma série de operações lícitas, ou seja, dentro de um planejamento de elisão fiscal, que vão diminuir tanto a sua base de cálculo quanto a sua alíquota. Tendo como referência, por exemplo, o estado do Ceará. Para que você tenha que pagar 8% de TCMD, que é o Imposto de Transmissão, Doação ou Causa-Mortes, para que você tenha que doar 8%, você tem que doar aí aproximadamente R$ 1.300.000. Enquanto em caso de morte, não passa de R$ 400.000. Ou seja, a base de cálculo diminui drasticamente. Você, doando em vida, você consegue acessar alíquotas menores. Certo? Até como você não tem como doar, né, depois de morto. Isso realmente seria transmissão causa mortes. Então daí vem já uma diferença muito grande na alíquota. Algo muito vantajoso. Se você é empresário, você com certeza já integralizou o patrimônio da sua empresa. E se você integralizou com imóveis, você sabe que existe uma isenção constitucional de pagamento de impostos quando você utiliza um bem para integralizar o patrimônio da sua empresa. Certo? Portanto, por exemplo, ela não tem fins imobiliários. Então, se você transfere para a sua empresa um imóvel para integralizar capital e essa empresa não tem fins imobiliários, você é isento do ITBI. Então, aí você já não pagaria impostos no momento dessa integralização. Segunda vantagem, você consegue fazer essa integralização por um valor menor do que o valor de mercado. Então, se você vai transferir um imóvel, que esse imóvel é 1 milhão, você não precisa transferir pelo valor de mercado, que seria 1 milhão. Você consegue transferir pelo valor venal, que seria o valor de venda, que é diferente de valor de mercado, ou pelo valor da matrícula, que seria o valor que está lá estampado de quando você comprou aquele imóvel. Então, você conseguiria fazer essa integralização, ou seja, jogaria esse imóvel por 100 mil, gerariam 100 mil cotas no momento de fazer essa doação, seriam 100 mil de doação para os herdeiros, saindo aí de uma alíquota de 8% já para uma alíquota de 2%, se considerado o estado do Ceará. Novamente, esse é um imposto estadual, o ITCMD, então ele varia de estado para estado. E após a reforma tributária, ele será obrigatoriamente progressivo. Então, no estado do Ceará já é progressivo, seria 2, 4, 6 ou 8%. Enquanto em outros estados a alíquota era fixa, por exemplo, independente do quanto você fosse doar, se era 100 mil ou se era 100 milhões, seriam 2%. Isso vai mudar. Agora tem que ser progressivo. Pelo menos a partir de 2025 já será progressiva essa alíquota. Então, segunda vantagem, terceira vantagem, seria realmente a vantagem tributária. Certo? A quarta, eu diria que seria realmente a redução drástica de custos. Não só em relação aos impostos, como nós vimos, realmente já é uma economia absurdamente alta. Você conseguiria sair aí de mais de 200 mil de imposto para 2, 3 mil reais de imposto. Então a economia em impostos já é absurda, porém existem mais economias do que só de impostos. Se você vai para dentro de um processo de inventário, você tem honorários advocatícios, você tem custas judiciais, vamos supor, também no estado do Ceará, um patrimônio de 1 milhão, seriam aproximadamente 11 mil reais de custas. Honorários do advogado, depende do advogado. Honorários periciais vão ser necessários para a avaliação dos bens. Fora eventuais outros profissionais que sejam necessários ali dentro daquele processo de inventário. Um inventariante, por exemplo, receberia também uma parte, sendo um dos herdeiros, ou sendo até um terceiro contratado. Então teria mais esse gasto, mais custas eventuais que podem vir, fora as custas iniciais, gastos com cartórios. Então, são vários gastos que vão se acumulando e realmente geraria uma economia muito maior dentro de um sistema de holding, onde você basicamente gasta com junta comercial e uma coisa ou outra realmente em cartório. Você pagaria, por exemplo, no cartório dentro de uma holding, seriam as taxas cartorárias para transferir aquele imóvel da pessoa jurídica, da pessoa física para a pessoa jurídica. Isso você não vai ter como economizar, você não vai ter que pagar o ITBI, mas as custas de cartório você vai realmente ter que pagar. Então isso seria aí ainda uma economia se você for comparar realmente com os impostos, certo? Dentro de um inventário judicial e com os outros custos que normalmente envolvem. Outra situação muito recorrente, normalmente os pais eles têm um padrão de vida acima dos filhos.
o que é que pode acontecer? Dentro desse inventário, os filhos podem não ter dinheiro para pagar esses impostos. Em cima de um imóvel de 1 milhão, por exemplo, 8%, em cima de 1 milhão, 80 mil reais. Se os herdeiros não tiverem esses 80 mil reais, vão ter que vender esse imóvel. Ou seja, vai ter que vender o imóvel. Sobre venda de imóvel, existe ganho de capital. Ganho de capital, 15%. Ou seja, você sai de 8% para 23% de imposto. Em vez de pagar 80 mil, agora você vai pagar 230 mil. Tanto do ITCMD, quanto do ganho de capital. 15% mais os 8%, 23% de imposto. Então, daí, já surgiria mais valores só em relação a impostos. Portanto, é um benefício inegável. Os custos são altamente reduzidos. Mas vamos lá. Esses são só alguns dos benefícios da holding. Dentro de uma holding você consegue fazer muito mais coisa. Você consegue regular, por exemplo, questão de eventuais divórcios. Ninguém sabe se vai ficar realmente casado ali até o fim da vida, então tem como ser regulado previamente. Olha, em caso de dissolução do vínculo conjugal, seria dividido dessa forma, desmembrado em duas holdings, por exemplo. Então tudo isso tem como ser realmente previsto com antecedência, com o devido cuidado, com o devido preparo, tá certo? E outra que muita gente realmente não se atenta, né, que é uma vantagem muito boa da holding também. Nós contamos que vamos falecer, né, talvez velhos ou então repentinamente, não sei, mas por algum motivo não consideramos que podemos perder a nossa capacidade de administrar a própria vida e o próprio patrimônio. Então, a quem ficaria o cargo de administrar todo esse patrimônio caso você viesse a ficar senil por alguma doença ou por conta da própria idade, ficasse incapaz de tomar ali os atos da vida civil? Quem seria adequado para administrar esse patrimônio enquanto você está nessa condição? Isso é algo que pode ser regulado dentro da holding, certo? O administrador pode ser uma pessoa pré-definida por você. Olha, se eu vier a perder minhas capacidades, eu hoje tenho consciência que meus filhos, por exemplo, não conseguiriam lidar com esse fardo, mas eu tenho um irmão que é da minha confiança e ele conseguiria lidar com esse fardo, é uma pessoa realmente da minha extrema confiança, sei que vai cuidar bem do meu patrimônio, dos meus filhos, se vier alguma incapacidade sobre mim, ou mesmo da minha esposa, do meu marido. Né? Então tudo isso tem como ser regulado também dentro da holding. Se surgir um outro filho, você tem como regular também para pegar parte daquele patrimônio de volta e doar a esse terceiro filho, por exemplo. Se eu tentei dois, surgiu um terceiro. Então tudo isso você tem como regular dentro de uma estrutura de holding. Certo? Os benefícios são realmente inúmeros, quase que incontáveis. Certo? Então isso é só parte do que pode ser feito realmente com uma holding. Tá bom? E agora vamos partir aqui, né, para termos um pouco mais práticos. Mas como é que eu monto uma holding? Montar a holding em si é bem fácil, é bem simples. Você abre uma empresa como você abriria qualquer outra empresa. Então você só abrir uma holding é muito fácil. É algo realmente muito simples. Você consegue com R$ 2.000 em um contador, então em algum advogado, e abrir a empresa. Porém, a holding não se limita a abrir empresas. Esse é um ponto que foge a muita gente. A holding ela é caracterizada por uma série de documentos jurídicos altamente elaborados para que se consiga fazer realmente essa sucessão patrimonial dentro da legalidade, essa economia tributária dentro da legalidade, e tenha todo esse arcabouço jurídico, esse arcabouço de normas, de cláusulas contratuais muito específicas, para que fique tudo seguro, para que você tenha a administração do seu patrimônio, para que você não seja atingido por eventuais ações. Então, tudo isso é regulado, certo? Para abrir uma holding é fácil. Você abre a holding, bota o seu patrimônio lá dentro como integralização de capital, vai pedir a isenção ali do ITBI, vai pagar lá as custas do cartório, beleza, transferiu o patrimônio. Está integralizado dentro da holding, está tudo ok, está realizado o capital da empresa, você fez o primeiro passo. Você abriu a sua holding, você fez a sua empresa. Agora, no momento de fazer essa doação dessa empresa para os seus herdeiros, é que deve haver todo esse planejamento jurídico para quê? Você não doe aquele patrimônio, ele saia do seu controle. Ah, eu vou doar com uma cláusula de usufruto vitalício. O que é que ele impede? O que é que impedem esses herdeiros de lhe tirar da administração dessa empresa posteriormente?
você não souber a cláusula específica para fazer isso, a forma específica para fazer isso, você vai acabar perdendo o controle do patrimônio. Se os herdeiros quiserem sair da empresa, então como mantê-los lá para que a empresa não seja dissolvida e todo o trabalho vá por água abaixo? Tem. Se você souber fazer bem feito, tem. Como eu faço para que esse patrimônio não se transmita, por exemplo, para os cônjuges dos meus filhos? Vai ter uma cláusula específica dentro dos contratos para evitar isso. Como eu posso evitar que os meus herdeiros coloquem esses bens como garantia em alguma operação? Existe também uma cláusula específica para isso. Se um dos herdeiros falecer, esse patrimônio vai para quem? Ele volta para quem doou. E existe, novamente, uma cláusula específica para isso. Como será a administração? Existe uma cláusula específica para isso. Para tudo que vocês imaginarem, vai existir uma cláusula, uma regulação específica, minuciosa, para todo esse sistema. Então, não se limita a abrir uma empresa. A parte mais complexa vem muito depois de realmente abrir essa empresa. Tá certo? É feito realmente todo um planejamento, todo um estudo do caso para se chegar ali ao melhor a ser feito para os herdeiros e para os donos realmente daquele patrimônio. E de nada adianta também você integralizar tudo dentro daquela empresa e não transferi-la para os herdeiros. Você ainda vai ter patrimônio, ainda vai ser necessário inventário. E agora, muito mais complexo, porque você tem uma empresa envolvida. Então, você tendo uma empresa envolvida, vão ser necessários peritos para avaliar aquela empresa, chegar, por exemplo, no valuation. Então, é realmente algo bem mais complexo envolvendo uma empresa no meio. A empresa funciona ou não funciona? Se ela funciona, tem que continuar funcionando. Só que agora ela vai estar limitada pelo judiciário e algumas decisões estarão limitadas pelo judiciário. Ou seja, a probabilidade dessa empresa continuar diminui bastante. Poderia ser evitado dentro do sistema de holding bem feito. Tá certo? Então, isso é só parte dos benefícios sobre a holding, de como realmente se monta ali uma holding. E eu espero que tenha sido um conteúdo que realmente instruiu, que trouxe alguma luz para quem quer entender um pouco mais